Uma das coisas que essa CPMI, né, da farsa está trazendo para mim é conteúdo para esse canal, porque são cortes e mais cortes que eu pego aqui da vergonha que a esquerda passa ao tentar acusar os bolsonaristas, acusar os patriotas por aquela depredação dos três poderes, mas sem provas. Eu vou trazer agora a fala do Nicolas Ferreira e do Sérgio Moro confrontando o G. Dias na cadeira da CPMI. G. Dias esse que mentiu pra caramba no dia de hoje. Eu peço a você desde já que deixe o like e compartilha muito, porque mais pessoas precisam ter acesso a isso que eu trago aqui todos os dias. Então, sem mais enrolação, vamos para as matérias. Vamos lá. Lembrando que meu Pix está na tela, se você puder ajudar com qualquer quantia, o Pix está aí na tela para vocês, tá bom? Vamos lá. O senhor está aqui na condição, pelos fatos que são objeto de investigação, como ministro do GSI, indicado pelo Lula. Vou lhe tratar dessa maneira como ministro. Só para confirmar, embora nós já saibamos disso, o senhor foi nomeado pelo presidente Lula e o senhor era uma pessoa de confiança dele. O senhor pode afirmar isso? Sim. Que demora para responder. Ouvimos o senhor aqui, o senhor coloca a responsabilidade em cima da Polícia Militar do Distrito Federal, que certamente, pelo que nós já vimos, falhou de fato. Mas corrija se eu estiver errado, não é função do GSI e do Batalhão da Guarda Presidencial, do Regimento de Cavalaria, a proteção do Palácio do Planalto? No conceito da operação, se você olhar o plano escudo, são várias forças. Essa é uma, senador. Essa é a principal... função principal do GSI não é proteger o presidente e o Palácio do Planalto? Isso está nas competências, senador. Nós ouvimos o senhor aqui sobre suas comunicações com o Saulo. O senhor disse que, inclusive, confirma o que ele disse. Nós temos diversas mensagens aqui do relatório que foi extraído do celular dele, e desde o dia 6 até o dia 8 tem mensagens muito categóricas. Por exemplo, no dia 6 às 20h22, destaca-se convocação por parte de organizadores de caravanas para o deslocamento de manifestantes com acesso a armas e intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. No dia 7, 12 do 11, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Desde o dia 6, final da tarde, e eu no dia 7, no próprio dia 8, o senhor confirma que o senhor, ministro, recebeu diversas mensagens do diretor Saulo Cunha, afirmando expressamente o risco de invasões e depredações do Palácio do Planalto, Congresso, Supremo Tribunal Federal? Eu confirmo ter recebido as mensagens. Falamos aqui muito das falhas. Então, se confirma ter recebido as mensagens, e aí? Como é que diz que não recebeu nada? Não sabia de nada? Nunca sabem de nada? A culpa é de outras pessoas. Sempre é terceirizada a culpa. Eles nunca assumem a culpa que eles têm. Da PM, da segurança da PM. Mas nós temos informações aqui de que o comando do Planalto tinha forças à sua disposição e o batalhão da Guarda Presidencial, e que, no entanto, eles só poderiam agir por demanda do GSI. É isso mesmo que funciona? Foi até uma afirmação do general Dutra, de que o GSI precisaria provocar o batalhão da Guarda Presidencial para que ele pudesse atuar. Estaria no plano escudo. Isso foi uma resposta que o senhor recebeu do comando do Exército no ofício que o senhor mandou para lá. Corresponde à verdade? É assim que Sempre funciona? quando o senhor aciona o plano escudo, o senhor pede uma das tropas a serem pedidas, fora as outras são para o Comando Militar do Planalto. Aliás, se o senhor olhar, o plano escudo ele é assinado pelo general Penteado e pelo general Dutra.
Precisava a provocação do GSI para que o efetivo do batalhão da Guarda Presidencial fosse acionado e se direcionasse ao Planalto? O efetivo da Guarda do Batalhão Presidencial, que pertence ao CMP, ele está sempre à disposição da Presidência da República. Então, dependia ou não da provocação do GSI? Eu peço uma resposta direta. Depois de acionado, quem pede a tropa é a Secretaria de Segurança Presidencial e na Secretaria de Segurança Presidencial, especificamente a Coordenação Geral de Segurança de Instalações. No dia 6 de janeiro, tem uma comunicação que vem do GSI ao Comando do Planalto, informando que haveria previsão mínima de manifestações e não apontando a necessidade de um efetivo adicional. O senhor confirma que houve essa comunicação por parte do GSI? Dá para o senhor repetir? Mensagem do Coronel Garcia, da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI, ao Coronel Boeri, chefe do Centro de Operações do Comando Planalto, 6 de janeiro, 14h59. A previsão mínima de manifestação, considera que não tem necessidade de reforço. Houve essa, vamos dizer, comunicação no sentido de que não era necessária um reforço nesse dia 6? Não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento. O senhor não era o ministro-chefe do GSI? Eu era o ministro nível estratégico. Se eu tenho um nível tático lá embaixo, o senhor sabe disso porque o senhor comandou o ministério. Ué, o senhor não era o ministro-chefe do GSI? Como é que o senhor não sabe dessas coisas? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. É tanta enrolação. Nós sabemos onde isso vai dar. Nós sabemos essa conversa. O pizzaiolo tá aqui do lado dele. Pizzaiolo é aquele ali, ó. Estão chamando ele de pizzaiolo. Porque provavelmente a CPMI vai acabar em pizza, né? Ele está falando, ele está jogando a culpa em outras pessoas, né? E não assume a culpa, a responsabilidade não era dele. Ele só era chefe para receber o salário. É isso que ele tá querendo falar na nossa cara. Fazendo a gente de palhaço, de trouxa. Fazendo os senadores e os deputados que querem trabalhar sério de trouxas. Falando assim, olha, eu só era chefe para receber o meu salário na minha conta. Agora, para responsabilidade, eu não era. O senador... Eu sei, ministro, mas eu vou dizer para o senhor que se eu soubesse que tivesse risco de invasão e depredação, eu tomaria iniciativas para me assegurar que o palácio estivesse desguarnecido. Foi tomado, senador. O palácio foi invadido. Foi tomado e o palácio foi invadido. Foi tomado, então, as precauções? Foi invadido por 5 mil manifestantes antidemocráticos. Senador. Consta a informação que apenas às 11h57 do dia 8 de janeiro foi solicitado um pelotão. Quando havia uma companhia à disposição, foi solicitado um pelotão do batalhão da Guarda Presidencial pelo GSI. Cerca de 30 soldados então foram encaminhados. Por que não foram solicitados mais efetivo? Se o senhor olhar o planejamento do Coronel Valdeni, que era o diretor do Departamento de Segurança, lá está a solicitação de uma companhia. Um pelotão pronto com 38 homens, mais 2 pelotões à disposição lá no Planalto. Isso aí está na explanação e na oitiva do chefe do Departamento de Segurança da Presidência da República. Houve a solicitação de apenas um pelotão. Se o senhor olhar lá, senador, é um pelotão pronto. Companhia de um pelotão pronto. Cerca de 30 homens. 135 homens. Cerca de 30 homens foram solicitados. Eu tenho aqui a mensagem que foi prestada pelo Coronel Dutra. 8 de janeiro, às 11h54. Não foi Coronel Dutra. Coronel Garcia pede, haja vista aumento de manifestantes. Eu vou pedir. Ele fica falando por cima do Moro. Tá nervoso. Tá explicitamente nervoso. Quando a pessoa fica nervosa e começa a aumentar a voz, começa a ficar com raiva, é porque acabou os argumentos e ele sabe que ele está encostado na parede. Peço a você que me ajude, deixando o like e compartilhando muito este vídeo. Aqui para a gente fazer o seguinte, o senador Moro faz a pergunta e o senhor responde, para não ficar essa condição que a gente está vivendo. Então, a mensagem do Coronel Garcia, da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI, ao Coronel Boeri, chefe do Centro de Operações, 8 de janeiro, 11h54. Boa tarde, senhores. Haja visto aumento de manifestantes, solicito apoio de um pelotão de choque, desde já. Estou com uma força-reação de 15 agentes. Por que não foram solicitados mais efetivos nesse momento?
para ir ao Planalto? Tem uma coordenadoria que o coordenador geral cuida disso. Eu não tenho conhecimento dessa mensagem, senador. Não tem conhecimento de nada. Tem conhecimento de nada. Nem ele, nem Dino, eles não sabem de nada. O senhor mencionou que o senhor ligou para o general Dutra quando o senhor chegou no Planalto. A informação que o general Dutra prestou é que ele tomou a iniciativa por volta das 14h30, às 15 horas. Ele tomou a iniciativa de provocar o GSI para que o mesmo solicitasse mais reforço. Consta na informação que ele prestou, inclusive, depoimento que ele prestou na CPI do Distrito Federal e, inclusive, em ofício. Ao receber informações de que a situação recrudescia no Planalto, o Comando Militar do Planalto provocou o GSI para que o mesmo solicitasse mais reforço. O que foi feito é atendido, aí sim, com o envio de uma companhia do BGP e depois de outra. Não foi o general Dutra que tomou a iniciativa de provocar o GSI para que fosse provocado? Eu liguei 2 vezes para o general Dutra, às 14, por volta de 14h40. Ele não teria ligado antes e tomado essa iniciativa antes da sua ligação? Não me lembro, senador. Não se General lembra. Dutra Não se lembra. afirma Começa a dar amnésia, né? Engraçado que começa a dar amnésia nele. expressamente no depoimento do GDI, que ele prestou na CPI do Distrito Federal. Eu liguei para o meu coronel do Centro de Operações e disse assim: manda a tropa de prontidão que nós temos no CMU lá. Porque nós tínhamos 2 subunidades, 2 grupos de 120 homens. Manda para o Palácio Planalto. E o coronel respondeu: general, não pode porque não tem pedido. Eu disse: manda que eu vou providenciar. Aí mandamos as 2, as subunidades. Não foi o general Dutra que tomou a iniciativa e não o senhor? A sua iniciativa não foi posterior à do general Dutra? Exatamente por essa decisão do general Dutra de mandar 2 companhias, que foi um pedido meu. Uma indagação ao ministro. O ministro recebeu, não vou nem entrar na questão da mudança depois do relatório da SECAI, porque vai ficar para outros perguntares. Mas o ministro recebeu comunicações expressas de que haveria risco de invasão e depredação. E o ministro não tomou as providências ali para se assegurar que tivesse, por exemplo, a presença de todo o batalhão da Guarda Presidencial no dia 8, antes das invasões. Crime de omissão. O ministro tenta transferir a responsabilidade para os seus subordinados, mas a responsabilidade, ministro, é do chefe. Acabou o tempo, presidente. Uma última pergunta, já que eu fui interrompido. Eu fui interrompido. Eu não posso dizer que acabou o tempo. Não vou permitir que ele faça a última pergunta e vamos encerrar. No dia 18 de janeiro, o presidente Lula deu uma entrevista afirmando que teria havido um apagão de inteligência. Hoje está muito claro que não houve esse apagão. O senhor ministro mesmo recebeu alertas expressos do diretor da BIM, Saulo Cunha, do risco de invasão e depredação. Foram feitos comunicados a diversos órgãos a respeito desse risco de invasão e depredação. O presidente Lula mentiu nessa entrevista, ele estava mal informado, ou isso foi uma construção de um álibi ali dentro do governo federal para explicar a inoperância dos órgãos federais frente à invasão? Excelente pergunta, senador. Temos que perguntar ao presidente Lula. Por favor, nós precisamos perguntar ao presidente Lula. Como eu queria que o Lula se assentasse na CPMI. Você concorda comigo? Coloca aí embaixo, Lula na CPMI. Coloca aqui, Lula na CPMI. Coloca aí nos comentários para ver se vai viralizar aqui a sua resposta, tá? Vou trazer um outro vídeo agora do Nicolas Ferreira também, confrontando e colocando G. Dias contra a parede. Vamos lá. Gonçalves Dias, eu estive atento a todos os seus depoimentos, tanto no DF quanto também aqui, e pude observar algumas contradições que eu gostaria de esclarecer, fazer realmente perguntas para poder ajudar na nossa investigação. nas nossas investigações. O senhor anteriormente afirmou com relação aos informes da ABIN que não havia uma certa gravidade com relação ao que poderia acontecer no dia 8. Contudo, no alerta do dia 6 de 2023, às 19h40, diz o seguinte: contudo, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades.
Quando o senhor recebeu esse informe, seja através do tenente-coronel Jader, seja porque isso chegou até também o senhor, qual foi a medida que o senhor tomou ao saber desse informe da ABIN? Por gentileza. Só para falar, por gentileza. O plano escudo já estava ativado. Só que é mais uma contradição, senhor general, porque de acordo aqui com o coronel Amorim, que declarou no inquérito militar do Exército, na página 22 e 35, diz que o plano não foi acionado. Abre aspas. Por não ter acionado o plano de operações escuro do Planalto, não recebeu nenhuma determinação de fazer contatos com essas agências. Na página 13 de 35 do mesmo inquérito, diz também que, da análise da documentação acostada nos autos, resta evidente que o GSI não realizou solicitação de aumento de reforço à segurança do Palácio do Planalto. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN também envia um outro informe. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Repito a minha pergunta, sabendo desse informe do dia 7 de janeiro às meio-dia, qual a medida que o senhor tomou, senhor general? Dá para o senhor repetir, deputado? Meu Deus. Claro, repito. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN enviou um informe dizendo que, abre aspas, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Sobre este informe, qual a medida que o senhor tomou? Deputado, o plano escudo estava acionado. Se o senhor pegar o depoimento dia 7 do governador, ele ligou para o general Dino e disse que estava tudo normal. Se você pegar a reunião na Secretaria de Segurança Pública com o delegado Andrei, mais o secretário adjunto, mais a coronel Cíntia, lá está em que estava tudo em normalidade e não... Perfeito. E qual que era o papel do GSI no plano escudo? Qual que era o papel dele? Por gentileza, se o senhor puder me descrever. O senhor tem que ler o plano escudo, deputado. Tá, eu estou pedindo para o senhor. O senhor era o responsável, não era eu, senhor general. Era o senhor está aqui para ser perguntado. Ele é muito bem escrito. Se o senhor ler, o senhor tem noção. Não, eu quero que o senhor me responda. O senhor está aqui para responder, não me perguntar. Não vou responder para o senhor, deputado. O senhor não vai responder? Não. Então, ok. Mais uma vez, o senhor é seletivo nas suas respostas. E aqui nós estamos basicamente trabalhando. O senhor era o responsável pelo GSI. Mas eu te respondo, então, já que o senhor quer ficar calado. Basicamente, o GSI, o senhor convocou um pelotão somente. E tinha 2 disponíveis. E aí eu te pergunto, por que o senhor convocou somente um pelotão e não os todos 198, conforme aqui o batalhão da Guarda Presidencial, que estavam disponíveis militares? Por que o senhor convocou um pelotão somente às 11h54 do dia 8? Por que o senhor fez isso, senhor general? O deputado, o senhor já olhou o organograma? Senhor general, o senhor vai responder ou o senhor vai se escusar as perguntas? Porque eu estou respondendo de forma sincera. Eu não vou responder, deputado. Obrigado. Então tudo bem. A sua risada diz muito. E o seu silêncio também diz muito sobre isso. Eu estou fazendo perguntas aqui honestas, estou fazendo perguntas aqui respeitosas, e o senhor não quer responder por algum motivo. Nicolas é maravilhoso, cara. Merece o seu like. O Nicolas merece. Esse rapaz ainda vai ser presidente do Brasil. Esse rapaz é demais. Olha só, o tiozinho engoliu seco ao ser confrontado pelo novinho aí. É novinho, mas olha, eu vou te falar, viu? O cara é maduro o suficiente pra colocar um velho contra a parede. Eu não sei qual, mas eu vou continuar perguntando. O senhor pode se escusar das perguntas, não tem problema. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Com relação à ABIN, o GSI e a ABIN, eles trabalham de forma integrada? Existe alguma hierarquia ou subordinação entre esses 2 órgãos? Não, ele é uma autarquia. Autarquia, tá bom. O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça? Senhor G. Dias. O deputado, isso aí, se o senhor olhar a compilação, o senhor vai ver lá. O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça, sim ou não? Se o senhor não tiver conhecimento, tudo bem, pode dizer não. Ou o senhor tem? O senhor tem a compilação dos informes? Meu Deus. Senhor general, eu estou perguntando para o senhor. Meu Deus do céu, o cara era chefe do GSI. Ele não consegue responder sim ou não
a uma pergunta. Ele fica jogando outra pergunta. O senhor leu tal papelada, tal documento? Quem tem que responder é ele tá sendo ali o depoente. Isso aqui não é o show do milhão. Eu estou te perguntando. Não, então não vou responder também. Então não vai responder? Então tudo bem, então. Mais uma vez, o senhor se escusa de responder, mas tá tranquilo. Tá dizendo muito mais sobre você do que sobre mim, tá? Mas fique em paz. O senhor sabe quanto que uma estimativa de pessoas que um pelotão ele consegue conter? O senhor convocou um pelotão. Esse pelotão consegue conter quantas pessoas, senhor G. Dias? Pergunta excelente, o deputado. Não Obrigado. vou responder. O senhor não vai responder? Excelente. Muito bom a sua ironia e o seu sarro aqui comigo. Diz muito a respeito também do senhor. Mas vamos lá, que eu também sei fazer isso aí e tem mais 4 minutos, tá? Pode ficar tranquilo. O senhor chegou ali no Planalto e eu queria perguntar se o senhor simplesmente tomou alguma medida ou a medida que o senhor tomou foi só simplesmente andar de um lado para o outro ali perdido. O senhor tomou alguma medida efetiva para poder conter os invasores? Deu um copo de água. Deputado, isso já foi respondido para a relatora e foi respondido Deu um também nas suquinho. palavras... Eu quero que o senhor responda para mim. Não, eu não vou responder. Não vai responder. Já foi Poxa, respondido, deputado. Excelente, obrigado pelas suas respostas Deu um seletivas. suquinho. Então, já que o senhor tomou essa posição, né, com relação a mim, né, de ter essa respostas seletivas, então agora é minha vez também de eu falar e o senhor ficar em silêncio, então. Eu tomei uma posição muito pacífica com relação ao senhor de perguntas. Mas agora eu também vou tomar a medida também que eu gostaria também de tomar. Primeiro, o senhor, para mim, isso aqui é a minha opinião, mas não é só minha, eu tenho certeza, que se preza a estar ali ao lado de uma pessoa que, primeiro, jamais honrou o Exército de Caxias, uma pessoa que vai frontalmente aos ideais do Brasil, que seja. O senhor, pelo que tenta colocar aqui para mim, como se não pudesse me responder, o seu histórico diz muito mais e é muito mais pesado do que o meu, senhor general. Então, realmente, se fosse para alguém aqui para poder tomar uma posição mais ríspida, deveria ser de mim para o senhor, e não do senhor para mim. Até mesmo porque, além do senhor, obviamente, ter colado para poder entrar, o senhor é conhecido por isso no Exército, e só ter subido de patente por conta da sua amizade com Lula, eu acredito que a verdade, ela sempre prevalece. E as minhas perguntas aqui foram nesse direcionamento. Não tinha nenhum prejuízo do senhor, por exemplo, me responder com relação ao pelotão, me responder aqui com relação aos informes da ABIN. Ou seja, no fundo desse buraco que o senhor está, e da larga experiência que o senhor tem, não dá para o senhor vir aqui num tom de ingenuidade, de fragilidade, dizer que, ora só, aconteceu tudo isso, eu não sabia. Ou senão, o senhor foi incompetente. Nicolas tá quebrando. Mas deu uma rasteira épica. Nicolas tá quebrando com o veião. Porque se o plano escudo já estava ativo, como que as pessoas ali invadiram? Então, de duas, uma. O senhor é incompetente no que o senhor faz, inclusive pediu demissão por isso, né? E eu não sei por quê, porque, segundo as palavras do senhor, o senhor fez tudo certo. O senhor não tem nenhum erro. Pelo contrário, foi tudo uma trama, uma narrativa com relação do que estava acontecendo. Então, basicamente, por fim, porque eu já vi que o senhor realmente se escusou de todas as minhas perguntas, não sei se é por medo, porque para mim um general ter medo de um menino, como eles me chamam aqui, realmente é vergonhoso. Agora, existem pessoas que estão mais no fundo do buraco do que o senhor, que é o senhor ministro da Justiça. Porque um não sabe de nada e o outro esconde as imagens. É realmente impressionante a capacidade das pessoas que estão ao lado ali do Lula de mentir. Eu quero pegar aqui uma frase que diz o seguinte: teve aviso, teve informe do sistema de inteligência, mas colocou em um baixo efetivo sem as condições técnicas suficientes para isso, e ainda sem comando, ou seja, não tinha como dar certo. Foi planejado simplesmente para dar errado. Essa frase aqui foi a frase da relatora, que encaixa perfeitamente com o senhor. Agora, eu espero que, no mínimo, o senhor seja indiciado por omissão e por crime. Porque, de fato, existem outras pessoas que, por muito menos, estão na cadeia. O senhor realmente, para mim e para os outros que estão vendo, realmente prestou um serviço aqui vergonhoso para essa CPMI, a sua atitude que, ao meu ver, não diz respeito à tua patente
e a tua experiência. Obrigado, presidente. O G. Dias foi completamente emparedado pelo Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, mais uma vez, merece o nosso respeito. Você precisa compartilhar em todos os seus grupos para que esse vídeo chegue e alcance o máximo de pessoas. Pessoas precisam ver a atuação de senadores e deputados como Nicolas Ferreira. Então eu conto com a sua ajuda para transmitir essa mensagem a vários grupos que você faz parte. Deixa o like, não saia sem deixar o like. Deus abençoe você, a sua família, a nossa nação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.